Saudações, queridos irmãos e queridas irmãs, aqui acompanhando a gente no nosso YouTube do Sabedoria Cósmica, e hoje nós temos, como de praxe, a nossa palestra da Casa do Vô José, que a gente faz de terça-feira, e também temos as atividades aqui de quinta-feira da Casa do Vô José, que é o nosso trabalho espiritual aqui em São Paulo, e nós temos palestras, né, e a roda de cura, que a gente faz um trabalho de cura aqui com os mentores da casa na quinta-feira. Estamos fazendo tudo pela internet por enquanto a pandemia se prolonga. Na terça-feira nós temos às vezes convidados aqui especiais, tivemos a Juscelma, e estamos agora para ter uma palestra bem interessante com o Jorge Rezala, um amigo aí bem antigo, que é diretor de um trabalho de uma casa espírita aqui em São Paulo, o Centro Espírita Maria Benta, muito antigo, aqui em São Paulo, uma pessoa bem legal que vai contribuir com a gente pelas próximas semanas aí. E hoje estou aqui eu mesmo para fazer para vocês a palestra da semana. Então, eu sou Rogério Temporim e eu vou trazer para vocês hoje um tema para reflexão, que é o que a gente faz nesses dias de terça-feira. E hoje eu queria falar com você que está aqui me vendo sobre a missão de vida. Então esse é o nosso tema. Vai ser um diálogo, quer dizer, um monólogo, diálogo à medida que você refletir aí, claro. Mas eu quero que você dialogue com a minha ideia e com isso que eu vou propor para você aqui agora. Eu acho que é muito produtivo quando a gente quer levar uma mensagem para alguém, a gente levar uma mensagem de algo que a gente já experimentou ou está experimentando. Então, nós levar a história de vida para aquilo que você quer veicular, a sua história, é muito produtivo. Eu ainda não estou no tema, mas eu estou dizendo para vocês que o tema de hoje, e como todos os temas que eu tento tratar com as pessoas, não só nas palestras, mas nas aulas que eu dou aqui no Sabedoria Cósmica, são coisas que eu tento buscar da minha experiência também. Será que eu já vivi isso, né? E será que eu posso usar alguma coisa que eu já vivi para ilustrar isso que eu estou falando? Isso sempre eu tento fazer, né, no dia a dia. Por isso que hoje tem essa coisa de storytelling. Não sei se você já ouviu esse termo, mas nas empresas e no próprio marketing tem isso, né? As pessoas se conectam quando a gente conta uma história. E quando você está contando uma história que aconteceu com você, é muito mais, vamos dizer assim, não só verdadeiro, mas assim, a gente tem mais substância para mostrar ou para provar alguma coisa ou outra. E eu fiz essa iniciação para dizer para vocês sobre justamente a questão da missão de vida, se eu for me referenciar em mim, né? Na minha missão de vida. Então, a primeira questão que eu queria puxar para você aqui é assim, vamos dizer assim, sem negociações, a minha afirmação, não aceito objeções. É assim, você tem uma missão de vida e ponto final. Você e toda a torcida do Corinthians e do Palmeiras, de todos os times, e eu. Ou seja, todos temos uma missão de vida. Ah, mas assim, para mim isso não funciona porque eu sou uma pessoa aqui na minha vidinha, quietinho, né, não tenho nada grandioso para fazer, então eu não tenho. Não, mas não é isso que eu estou falando. Missão de vida é assim, nós que somos espiritualistas, e eu espero que você seja espiritualista, se você está aqui, independente da religião, mas você acredita na permanência do espírito o tempo todo, antes e depois desse corpo aqui. Então, assim, nós sabemos que nós somos espiritualistas, que nós viemos para cá para um propósito. Então, vamos usar a palavra propósito. Então, a gente veio para fazer alguma coisa. Então, troca propósito por missão. Então, você não precisa ter vindo para fazer uma missão no sentido de um missionário, né? Missionário é aquele que ele vive por uma missão, e a gente liga muito isso à religião, né? Que nem quando os jesuítas vieram para cá,
né, acertando ou errando, eles vieram impulsionados pela vocação religiosa, né? Se a gente pensar em Anchieta, Manuel da Nóbrega, independente dos acertos e erros deles da época que eles estavam, né? A gente tem que pensar na época que eles estavam, como eles pensavam, certamente a história registrou isso, eles eram motivados pela vocação religiosa. E aí isso é um missionário. Agora, todos nós somos missionários, né? Nós chegamos aqui para fazer alguma coisa. Você chegou aqui para fazer alguma coisa e eu cheguei aqui para fazer alguma coisa. E aí que eu quero entrar com você, para dar o meu exemplo, meu storytelling para você, que é assim, eu estou engatinhando e descobrindo melhor o que eu vim fazer aqui, nesse planeta. Bem, eu sou uma criança que lá na minha infância, isso é um fato, né? Não preciso ficar escondendo isso, mas eu era uma criança prodígio musicalmente, ok? Então, assim, eu comecei a tocar instrumentos musicais com 4 para 5 anos, né? Com 9 anos, 8, 9 anos, eu já tocava instrumentos, né? Vocês estão vendo um violão, tá aqui, né? Um violão. E eu trabalho com música até hoje. Mas, assim, com 10 anos de idade, 10 para 11, eu tive meu primeiro aluno de música, que era um amiguinho meu, que inclusive eu reencontrei na internet. Ele fez um depoimento, qualquer dia eu coloco aqui para vocês verem, que foi em 1984, isso. E de 84 para cá, eu não parei de dar aula de música, ok? Quer dizer, eu parei, não parei até hoje. Eu ia falar que parei na pandemia, mas mesmo na pandemia eu não parei. E hoje é uma parte menor do que eu faço, né, ultimamente, trabalhar com música, mas ainda trabalho. Mas eu estou falando isso para dizer para vocês, só assim, para mim estava claro durante boa parte da vida, e hoje continua, que a música era uma das coisas. Por quê? Porque eu vim com isso desperto, ok? Se eu trabalhei com isso em outras vidas, provavelmente, pela facilidade que eu sempre tive, ouvido musical e tal, eu poderia ter isso, esse canal fechado para essa vida, né? Isso pode acontecer. Quer dizer, sua missão não vai mexer com música nessa vida. Então, lá no projeto, que a gente não sabe muito bem como se dá isso, né? A gente lê os romances espíritas, essas coisas, mas a gente não sabe se é daquele jeito mesmo. Mas, assim, eu acredito que em alguma instância há uma programação. Então, ela é feita e poderia ser que eles falassem lá, ou decidissem comigo, você não vai, vamos fechar esse lado musical seu para você vir e não mexer com isso. Mas não foi o que aconteceu. Então, música tem a ver com a minha missão. Mas, uma coisa que acendeu uma luz lá na adolescência e eu ignorei, né? Muito embora eu já lia tarô desde os 10, 11 anos que eu comecei a brincar com isso, né? Um pouquinho mais, de repente 12 anos, eu ignorei o chamado espiritual. E eu sabia que era para eu estar aqui hoje, como eu estou falando para vocês de espiritualidade aqui, e dando aulas no Sabedoria Cósmica, de astrologia, tarô e toda essa história. Mas essa missão eu negligenciei, tá? Negligenciei por outras questões, pelo meu trabalho mesmo com música, e pela vida aí, né? E por não aceitar os sinais, ok? E aí, o que acontece? A vida foi andando, eu tive muitas experiências, algumas ruins, né? E foram necessárias para eu fazer o caminho da dor. Você sabe qual é o caminho da dor, né? Você vai por amor, e se você não vai por amor, né? Você vai pelo caminho mais difícil, né? Para você aprender. Tem gente que não consegue nem ir por esse, se perde na missão de vida, né? A gente não pode pensar, por exemplo, que o Kurt Cobain, né? Tô falando, agora dando um exemplo aqui, né? Severo, o Kurt Cobain, né? O que foi o vocalista do Nirvana, que suicidou, né? Suicidou-se lá. A gente não pode pensar que a missão de vida dele era suicidar-se, né? A gente não pode pensar isso. De repente a missão de vida dele era ficar famoso? Sim, pode ser que era ter a banda dele e tal. Mas ali dá para ver que alguma coisa se perdeu, né? A pessoa teve a dor máxima. O suicídio, ele é quando você não aguenta, uma dor psíquica espiritual tão grande que você prefere tentar a roleta da morte, né? Você não sabe nem o que tem do outro lado, mas deve parar o meu sofrimento. E quem somos nós para julgar, né?
Eu ouço muito essa coisa, ele se matou, ele está no umbral, a gente não sabe. A gente não sabe onde a pessoa está, né? Essa coisa de ter desenhado todo esse plano espiritual, né? Que as pessoas acham, não, lá tem um umbral, tem esse nível assim, tem isso aqui assim, gente, né? A gente pode ter experiências de acesso a isso, mas a gente não pode ter a certeza, nesse caso eu digo, né, de um espírito que se suicidou, que ele foi para tal lugar e tudo mais e está lá pagando por isso. Eu só acho assim que a gente pode pensar que não era para ele ter feito isso e ele fez num desespero. E provavelmente isso atraiu alguma dívida, mas é com ele agora, não vou ficar julgando e falando que ele está aqui ou ali. Não sei onde ele está e ele vai ter que se reconsiderar com isso em alguma instância espiritual aí. Mas o que eu quero dizer é que tem pessoas que não conseguem cumprir nem pela dor a vida aqui, né, a missão, né, numa vida encarnado. Agora ele vai cumprir a missão dele, ele vai ter outras oportunidades, ele vai fazer um outro caminho muito mais longo, né? Mas eu estou aqui hoje me centrando num caminho numa vida só, material. E aí na vida material eu estou fazendo o caminho mais longo, que está doendo mais, mas eu estou conseguindo chegar em algum lugar. Porque hoje, para mim, está claro que a minha missão de vida tem a ver com isso aqui, ó, né? Isso aqui, que está acontecendo aqui agora. Que é o quê? Eu estou na frente de uma câmera, poderia não estar, mas é a maneira que a gente tem agora. E eu estou falando para vocês de espiritualidade, dividindo isso com vocês, né? E sei que tem alguns atrás de mim aqui, me inspirando, falando para mim, né? Posso sentir eles aqui. Então eu sei que isso tem a ver com a minha missão. Agora, essa é uma missão grande, eu sou um missionário, né? Eu sou alguém que vai mudar o mundo? Provavelmente não, né? Mas é parte da minha missão. Agora também tem uma outra coisa, assim, eu fecho a fatura, pronto, descobri minha missão, não aprendo mais nada. Quer dizer, eu vou pensar assim, Rogério Temporim, eu descobri já, eu tenho que trabalhar com música, tenho que vir aqui e ficar dando aulas de esoterismo, falando de espiritualidade, ajudando as pessoas e acabou. Não, pode ser que daqui a 10 anos eu descobri minha verdadeira missão. Percebe? Eu acho que não vai ser tão distante das coisas que eu já faço, mas pode ser que eu descubra. Então tem isso também. Quer dizer, eu estou contando para você que eu estou descobrindo a minha missão. Provavelmente ela tem muito a ver com isso que eu faço hoje. E estou mais perto, sinto eu, de saber o que eu vim fazer aqui. Aí a minha pergunta para você, antes que você ache que vai ser a óbvia de falar, você sabe qual a sua missão? Não é essa, não. É assim, ó. Você parou para pensar nisso já? Essa é a minha pergunta para você. Isso o quê? Vou tomar uma aguinha, tá? Você já parou para pensar que você tem uma missão? Não pensar em qual missão é, mas você já parou para pensar nisso? Por quê? Porque são etapas, né? A gente tem uma etapa após a outra. O pensamento é assim. Então, antes de você pensar qual é a minha missão, eu quero que você comece por aí. Você já parou para pensar que você tem uma missão? Independente de qual seja, que você está aqui para fazer alguma coisa, o que pode ser isso? Pode ser cuidar de um gato. Meu gato está aqui do lado e não vou pegar ele que ele está dormindo, mas pode ser que seja. Pode ser que você descubra no fim da vida ou no meio da vida que a sua missão era essa, era cuidar de 3 gatos, 4, eles morrem logo, né? Então, de repente, você tem que pegar um outro, seja cuidar de alguns gatos, de viver esse amor com os animais, eles viver com você, de repente cuidar de animais num nível mais aí, ser um cuidador de animais, né? De repente seja isso, ok? Agora, e se for, né? Você vai descobrir, mas você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Que você tem uma missão? Independente de qual seja. Porque você pensar isso, que você tem uma missão, é o primeiro passo para você fazer uma coisa que é você dar valor e você dar poder para a sua existência. Ou seja,
Se você acreditar, como eu tenho certeza, inegociável para mim que você tem uma missão, se você não acredita nisso ainda e você passar a acreditar, para mim, você começa a dar poder para a sua própria vida. Ou seja, você vai começar a perceber que você tem uma função no mundo. Você veio para fazer uma coisa e essa coisa é importante. Seja para alguém que você vai ajudar, seja para uma coisa que você vai fazer, seja para ocupar uma posição, seja para cuidar de uma pessoa doente que está ali na sua vida e você está cuidando. De repente a missão não seja tão confortável de você entender agora. Estou dando exemplos, tá? Seja você fazer uma coisa que não é tão grande aos olhos da sociedade, mas é uma coisa importante, né? Às vezes você apareceu para cumprir uma função que ninguém quer cumprir. Contar para vocês uma outra história que é assim. Um amigo meu, ele foi morar em outro país, né? E aí ele nesse país que ele foi morar, faz muitos anos isso, né? Ele foi para trabalhar, né? Um país da Ásia. E lá, depois eu fui conversar com ele, eu falei, o que você está fazendo aí, né? E ele fazia o seguinte, ele pintava pontes, né? Pontes lá, no país que ele foi morar, oriental. E aí ele me mandou umas fotos e assim, eu falei, meu Deus do céu, não, isso não vale a pena. Na época eu pensei, né? E nem era difícil ter foto, na época não tinha celular assim, mas eu lembro que chegou uma foto no e-mail para mim, alguma coisa. E assim, ele ficava pendurado, umas pontes gigantescas, nem lembro onde era exatamente essa ponte, mas era na Ásia, eu não vou falar bem o país, né, para não expor muito, né, mas ele não expô-lo, né, e aí eu pensei comigo, eu falei, nossa, esse cara tá mal, assim, né? Pensei comigo, né, mas aí conversando com ele, eu não aguentei e mandei um e-mail para ele, né, falei assim, falei, cara, mas que perigoso isso aí e tal, né, e você não consegue fazer alguma outra coisa e tal. Até falei para ele assim, né? Mas era preocupação minha. E aí ele falou para mim assim, cara, você não sabe de nada. Aí eu não lembro se for por e-mail ou por telefone. Ele falou, sabe quanto que eu ganho para fazer isso? E aí ele falou o salário dele e era um negócio assim fora do normal, sabe? Para mim era tipo, não sei, 15 vezes o que um brasileiro médio ganha, né? Pensar que o brasileiro ganha R$1.500 por mês, sabe? Essa coisa, o cara tava ganhando 30 mil ou 40. E aí ele falou assim, sabe por quê? Porque ninguém quer fazer isso aqui, né? Ninguém quer fazer. E aí eles trazem, as pessoas chegam aqui e vão trabalhar com isso e ganham muito bem. Ganham até mais que outras profissões que no Brasil são valorizadas. E aí a gente tem um exemplo de uma coisa assim. É uma função que a gente olha, tem um olhar às vezes de desvalorar, falar, poxa, mas isso ninguém, eu vou querer ser um médico nesse país, querer ser um exemplo. Querer ser uma... E não, é muito importante. Então tem coisas que são pequenas, porque as pessoas vão passar naquela ponte e não vão nem olhar, né? O cara pintava a parte de baixo da ponte. Então assim, a função da ponte é as pessoas passarem por cima. Ninguém nem vê aquilo, mas o cara recebe muito por aquilo porque ninguém quer fazer. Ele vai ocupar uma posição que é desprestigiada, mas é muito necessária. Eu estou usando esse exemplo para dizer para você que pode ser que você... veio para o mundo para alguma coisa que não tem muita visibilidade, mas é muito importante na vida de alguém, né? Pelo menos de uma pessoa, certo? Então a gente tem que pensar isso. Eu tenho um fascínio, vou contar para vocês, com o serviço de limpeza pública, o lixeiro, é isso. Sempre tive, desde criança. Minha mãe falava para mim, você vai ser lixeiro. A gente corria atrás do caminhão, tinha essa brincadeira de criança. Eu moro aqui em São Paulo ainda, mas numa época que a minha rua era de terra, né? Eu morava na Cidade Leonor, né? Se tiver alguém que conhece, Vila Santa Catarina, é aqui zona sul da cidade de São Paulo, e morava perto de uma favela, do outro lado, uma rua do lado, né? E era de terra, uma época muito simples assim da minha vida, da infância. E a gente corria atrás do caminhão de lixo, mas não é só isso. Depois eu tinha um fascínio, meu fascínio sempre foi assim. Até hoje eu faço isso. Hoje é dia de lixeiro aqui. E eu vou daqui a pouco levar lá. Eu fico fascinado até hoje como que é importante isso. Eu pego o meu lixo, né? Eu pego as coisas, o lixo que eu produzi, eu coloco ali e eles levam. Aí tem gente que vai falar, não, mas eu pago imposto, eu não sei o que tal. Gente, não é isso. Não é disso que estamos falando.
Estamos falando que tem pessoas que cumprem uma função que ela é vital para a sua vida, é vital literalmente. Se o lixeiro não passar 2 meses, o que você vai fazer com isso? Né? Para pensar. O que seus vizinhos vão fazer com o lixo deles? Como que vai ficar a sua vizinhança? Que tipo de bicho que vai aparecer ali? Né? O cheiro? Que vida que a gente vai? A gente regride na escala da evolução social 20 mil anos para trás. Né? Com o volume de lixo que a gente produz hoje, a gente volta quase para a época das cavernas. Né? Se a gente acumular lixo nas casas, não tiver ninguém para tirar, como que a gente vai fazer? Você vai colocar lixo no seu carro e vai jogar em algum lugar, mas que lugar vai ser esse? Né? A gente vai jogar em qualquer lugar, a gente vai regredir para Roma antiga. Você sabe que um dos problemas do declínio romano, do Império Romano, foi o lixo. Né? O lixo que Roma não conseguia, o saneamento básico, né, principalmente. Então as pessoas começaram a ficar doentes, aquilo teve um declínio, né, muito grande na época da Pax Romana, né, que é a época que Jesus nasceu, né? Jesus viveu sob o domínio de Otávio, de Otaviano, de César, né? E ali a Roma estava no topo, né? A cidade estava totalmente cheia de gente, né? E assim, centenas, né, de milhares de pessoas. E aí a cidade teve esse declínio também por isso, né? Não conseguia sustentar aquela vida, né? Muita pobreza e tal. E depois tem o declínio todo nos séculos que vêm depois. Mas ali, né, a gente tem esse problema do lixo, do saneamento. Então você para pensar. O lixeiro, ele é fundamental. Ele é fundamental. Não é? Esquece a instituição. Pensa aquele cara que vem ali, que pega, que faz aquilo, que tem uma vida, né? Que a gente tem essa coisa de pensar, ele está pago. Mas não, aquele cara podia não existir. Será que existe outro para fazer isso? Né? Será? Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso. E não está tudo garantido, né? As pessoas pensam, mas o governo tal. Gente, veio essa pandemia e mostrou que as coisas... Um vírus pode acabar com toda a ordem, né, social, pode desestabilizar tudo. Então, para dizer para você que a sua função pode ser... A sua missão, né, pode ser uma missão que ela não é tão prestigiada. Que pode ser uma coisa simples, mas vital para alguém. E agora que você já pensou se você tem uma missão, e eu tenho certeza que você tem, a grande questão é essa. Como que você vai descobrir, se você ainda não tem pistas, qual a sua missão de vida? Né? Isso não é fácil, eu não acho que seja fácil e não acho que tem uma receita para isso. Não é? Faz isso e faz aquilo. Mas eu acho que passa, hoje, depois de tudo que eu vivi com as minhas... Né, driblando... Eu acho que passa por uma conversa sincera consigo mesmo, mas é uma conversa longa, não é? Não é uma conversa, deixa eu ir ali meditar meia hora e descobrir minha missão de vida, sabe? Não é desse jeito. É uma conversa que se estende, né, de repente por dias. Então... O que eu quero dizer com isso? Que se você não tem certeza... Bem, primeiro, se você chegou no ponto comigo de concordar que você tem uma missão de vida, que todo ser humano tem, que ela pode ser uma missão que de repente não tenha tanta visibilidade, ou tenha, não é? Ou você nasceu para ter visibilidade... Não buscar ela, mas de repente você vai escrever um livro que vai impactar muita gente, você vai montar um trabalho caritativo, ou você vai montar uma banda e vai ficar muito famoso e vai alegrar muitas pessoas. Né? Você pega os Beatles, por exemplo, é inimaginável que não tivesse alguma questão ali também espiritual entre eles e tudo mais. Penso, e outras, né? Agora, vamos pensar, é uma minoria que fica famoso, que impacta tanto a humanidade com visibilidade. A maioria impacta ali no varejo, né? No pequenininho, mas impacta e acaba sendo muito importante. Você vê a questão daquele filme, né? Vamos fazer aqui eu estou fazendo essas palestras, mas ela vai dialogar com algumas questões aí da lista de Schindler. Já assistiu esse filme?
em que o cara vai lá e consegue livrar um monte de gente dos nazistas. Era uma lista pequena, não tinha nem 100 pessoas, eu acho. E você impacta tanto as pessoas com uma coisa, claro que é uma coisa importante, mas ali ele de repente não estava nem sabendo, né, na história do filme, que ele livrando aquelas pessoas, ele estava fazendo uma coisa tão grandiosa. Falando em nazismo, vamos pensar na Anne Frank, né? Ela escreveu um diário, né, ali escondida dos nazistas. Quando que ela ia imaginar, né, a Anne Frank, que hoje em dia, eu acho que foi antes de ontem, estou passando na banca e está lá o diário de Anne Frank, né? Ou no shopping, não lembro. Quer dizer, quando que ela ia imaginar que ela impactou tanta gente durante tanto tempo? A gente está quase 100 anos, né? Daqui a pouco faz 100 anos da Segunda Guerra, e ela morreu ali no anonimato, morreu né, no campo de concentração, doente, e ela nunca ia imaginar isso. E era um trabalho que para ela não tinha visibilidade, ela não imaginava que alguém ia encontrar o diário dela, né? Encontrou o diário, né, que ela conta a história dela na mão dos nazistas. E você, né? Aliás, a Anne Frank de repente nem sabia disso, né, que o diário dela ia virar isso. É uma missão que ela não sacou. De repente, não, ou sim, né? Mas, e nós, pobres mortais aqui, será que a gente já sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer? Onde que acende a nossa luz, né? E o mundo precisa de tudo, precisa de gente programando aqui para fazer esse programa que eu estou usando aqui, né? Que se não tivesse um cristão no mundo, né, que se interessasse por tecnologia para a gente estar aqui usando esse YouTube, essas coisas, isso é uma função também, é uma missão, não precisa ser uma missão espiritual, né? Pode ser uma missão que contribua com o todo, né? Quem inventou a penicilina, né? Esse cara é fantástico, né? Eu lembro também, né, trazendo exemplos para vocês, de que eu tive que fazer tratamento de depressão, já contei essa história para vocês, tomar antidepressivo lá, né, comecei a tomar lá em 20 anos atrás, quando eu tive a crise de depressão. E aí eu lembro que eu tinha tenho um amigo ainda, que ele me acompanhou durante o processo, e eu falei para ele, nossa, que horrível eu ter que tomar esses remédios, né? E na época eu tinha preconceito. Aí ele falou uma coisa, que ele falou, não, graças a Deus que alguém inventou esse remédio, né? Porque a gente fica bem, porque ele também tomava para ansiedade. Eu fiquei pensando, ele falou, nossa, se o cara não tivesse inventado esse remédio, né? Imagina um cara que fez, se não tivesse a gente estava perdido, né? Ou não, mas enfim, seja como for, quem inventou coisas triviais, né, que fez tudo isso funcionar, né, quem tentou descobrir a energia elétrica e tal, mas a gente está falando de grandes passos, mas às vezes essas pessoas não sabiam que isso ia virar isso aqui, né? Que, sei lá, que ia revolucionar o mundo, né? Então você começa com aquilo que você está sentindo e vai embora, né? Vai estudar. E se um Einstein não tivesse seguido, né, um instinto dele de estudar, de ser cientista? Poderia não, depende da opção também, né? Poderia querer falar, não vou fazer isso não, né? Então tem muito isso, a gente tem que tentar captar isso, né? Não precisa virar o Einstein, mas você de repente vai fazer uma coisa muito importante, né? Que vai desde o Einstein até o cara que coleta o lixo, né? Às vezes ele está contribuindo ali, né, muito grandemente para a sua vida, e a gente tem que pensar em tudo isso. É muito complexo, é uma malha, mas descobrir a nossa missão de vida só a gente pode fazer. Refletindo, pedindo a orientação também dos amigos espirituais, a inspiração do alto, né? Tudo isso é muito importante. Vamos ficar para pensar aí, e eu vou ficar por aqui. Então essa foi a nossa palestra de hoje aqui do trabalho da Casa do Vô José. Muito feliz em receber você aqui, e na semana que vem a gente volta com palestra. Lembrando que na quinta-feira tem roda de cura aqui no canal. Eu vou deixar embaixo desse vídeo as orientações para você mandar, se você quiser mandar um nome para a roda de cura, você preenche uma fichinha e você pode assistir sem um nome também. A gente faz uma condução aqui no canal sob a orientação dos nossos amigos espirituais que vêm ajudar aqui no nosso trabalho. É isso aí. Então, muito obrigado por você estar aqui, e nos encontramos então ou na semana que vem na palestra ou na quinta-feira na roda de cura. É isso aí, um forte abraço, um namastê, fiquem com Deus
e caminhem com luz aí, em busca da gente descobrir essa nossa missão aí. Vamos descobrir. Até lá!